Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na sua vida e na vida dos seus. Para nós é motivo de bastante alegria e satisfação estarmos juntos para compartilharmos aquilo que o Senhor reservou ao nosso coração. E eu convido a abrir a Bíblia no livro 2 Samuel, capítulo 9. Livro de 2 Samuel, capítulo 9. Vamos estar lendo assim todo o capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor, que é infalível, que é inerrante. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-me que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tão como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhará leais, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, graça te damos, graça te rendemos, ó Senhor, pelo teu imenso amor sobre as nossas vidas. Somos gratos ao Senhor, Deus, por tua graça, por tua bondade, por tua misericórdia que é estendida ao seu povo. Agora, Senhor, depois de lida a tua palavra, humildemente nós rogamos ao Senhor para que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ilumine, ó Deus, para que possamos interpretá-la de maneira fiel a teus preceitos, ó Deus. Fala conosco através da tua palavra. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a delegada e deputada federal Gleide Ângelo, ela cumpre com um compromisso, com um acordo que outrora fizera com seus eleitores, elaborando assim um projeto no qual deu origem à lei estadual em Pernambuco, 16.724, de 9 de dezembro de 2019. Essa lei, ela garante meia entrada para doadores regulares de sangue e de medula óssea.
em espetáculos artísticos, culturais e também em eventos esportivos realizados aqui em Pernambuco. Essa informação foi postada em um grupo de WhatsApp, em um grupo de amigos de infância. Logo houve um pronunciamento de um colega dizendo: a bondade desta lei, esta graça que é concedida, não é de graça. Nada é de graça. Alguém vai pagar a conta. Meus irmãos, esse fato logo me chamou a atenção, porque é algo semelhante que acontece nesse texto. Nessa narrativa que acabamos de ler, é revelada a bondade, a benevolência, a graça restauradora de Deus sendo estendida por intermédio do rei Davi, em cumprimento ao acordo amoroso por Jonatas aos seus descendentes. O livro de Samuel, o seu autor é desconhecido, e o livro tinha um propósito de explicar que a dinastia de Davi continuava a ser a esperança para o futuro de Israel. Porque Deus queria que o seu povo tivesse um rei escolhido por ele. E dentro desse contexto, no livro de 1 Samuel, capítulo 20, versos 12, 17 e o versículo 42, o texto ele nos mostra que Jonatas faz uma aliança com Davi. Saul, seu pai, neste momento ele estava e era o rei de Israel. Então o versículo de 1 Samuel capítulo 20, verso 15, diz assim: nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade. O verso 4:2 diz assim: juramos ambos em nome do Senhor, para o Senhor ser para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. O capítulo 24, verso 21 diz: portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência. E o texto ainda nos informa, irmãos, no verso 17 do capítulo 20, que Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Jonatas amava Davi. Mas então por que Jonatas faz um acordo com Davi, uma aliança, pedindo que ele usasse de bondade para com seus descendentes? Porque ele sabia que era de costume dos povos orientais um novo rei matar todos os membros da dinastia anterior, para que não se tornassem inimigos do novo reinado. Então ele pediu que quando Davi fosse rei, não tocasse na sua família, que não tocasse na família dele. Davi sobe ao trono, Deus abençoa o seu reinado, ele prospera e expande o seu reino. Tem um exército poderoso, Davi anda com Deus. Daí, o capítulo 9, que nós acabamos de ler, preenche uma função ímpar na estrutura geral da narrativa da sucessão, no sentido de que tenta responder a importante pergunta: como Davi tratará os sobreviventes, membros da casa de Saul, agora que ele é rei de Israel? Aqui a história está situada na metade do reinado de Davi. Aproximadamente 20 anos do trono, quando Davi lembra então da aliança, do acordo que fez com Jonatas de ser bondoso com a sua descendência, prometendo que não exterminaria seus descendentes quando se tornasse rei. Sem dúvida, irmãos, temos aqui um retrato de Jesus Cristo, o filho de Davi, que por sua morte, ressurreição e ascensão foi glorificado no trono celestial. E agora pode conceder sua bondade aos perdidos. O nome Davi significa amado. E Jesus é o Filho amado de Deus, enviado ao mundo para salvar os pecadores. O apóstolo Paulo viu a bondade de Deus na vinda de Jesus Cristo, em sua obra de cruz. Em Efésios 2:7 diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus.
Há histórias, irmãos, que são verdadeiros marcos da graça de Deus para com o seu povo, estabelecido pelo seu pacto. E esse texto de 2 Samuel capítulo 9 que lemos é, sem sombra de dúvidas, uma das maravilhosas histórias da bondade do Senhor. E diante do que foi exposto, essa narrativa nos propõe a meditarmos no seguinte tema: a graça de Deus para com o perdido. A graça de Deus para com o perdido. E como é que se deu essa graça? Numa investigação amável. Assim é o que diz os versos de 1 ao verso 4. Observe, irmãos, que o texto ele inicia por uma investigação. Davi está à procura. Com isso, ele faz uma pergunta, e a essência dessa pergunta, ela revela graça. Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use eu da bondade para com ele, por amor a Jonatas? Existe alguém restante da casa de Saul? Esta pergunta sugere que Davi ele não sabia se algum membro da família de Saul ainda estivesse vivo. Porque se nós fizermos uma leitura sincrônica do contexto, observaremos que Saul e seus filhos que estavam com ele no Monte Gilboa haviam morrido em 1 Samuel capítulo 31. E que também Isbosete, um outro filho de Saul, havia sido assassinado. Está registrado em 2 Samuel capítulo 4. E ele pergunta: existe alguém na casa de Saul que eu use eu de bondade? A palavra bondade aqui, que é apresentada no texto, no original, no hebraico, recebe, significa graça. E esta graça para com o perdido estava atrelada ao amor de Jonatas, a aliança, a promessa que ele fizera com seu grande amigo. Então, no verso 2, nesse momento, o rei Davi fica sabendo que havia um servo na casa de Saul, que se chamava Ziba, que lhe poderia dar essa resposta. Então, ele manda chamar Ziba, e Ziba se apresenta perante o rei, com respeituosa cortesia, e diz: sou eu, o teu servo. Observe agora, irmão, no verso 3, que o autor do livro, ele retoma a pergunta feita inicialmente no verso 1. E ele diz: existe alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus? Atente, irmãos, que agora tem um detalhe super importante nesse versículo. Na essência desta palavra bondade ou graça, o substantivo bondade aqui, ele precede a preposição de. Ou seja, essa preposição estabelece uma relação de posse. Não é qualquer bondade, é apenas, unicamente, a bondade de Deus. Então Ziba responde para Davi: ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Amados, percebemos nessa resposta que Ziba vai além da pergunta, desnecessariamente dizendo que ele é aleijado de ambos os pés. Ele faz referência à deficiência física do filho de Jonatas. Observe que Davi não pergunta a alguém merecedor, a alguém qualificado, a alguém sábio, para que eu possa usar nos assuntos do governo, a alguém forte que eu possa usar no exército. Não! Ele simplesmente indaga a alguém. Observe, irmãos, que é um desejo incondicional de ser gracioso. Entretanto, nessa resposta de Ziba, existe uma verdade nela. Porque quando Ziba faz essa questão de dizer que existia alguém, descendente ainda, da casa de Jonatas, que era aleijado, em outras palavras, ele dizia: é alguém indigno,
imprestável, ele não tem nenhuma importância, nem aparência real, ele não serve para nada. Ele vai ser um peso morto, ele não faz medo. Sabe por quê? Porque na verdade, irmão, Ziba não sabia qual era o sentimento de Davi. Se o rei queria abençoar aquele menino ou acabar com a dinastia, o qual poderia se tornar uma ameaça política para o reinado de Davi. Porém, Davi continua o diálogo no versículo 4, por uma investigação amável e pergunta: e onde ele está? E onde ele está, Ziba? Eu estou à sua procura. Quando Davi faz essa pergunta, é a certeza que o rei quer usar da bondade amorosa para com o descendente de Jonatas. E prontamente Ziba responde: em Lo-debar. É isso que diz o verso 5. Em Lo-debar. Ainda no final do verso 4. A proposição aqui, irmão, indica o local. A preposição em indica o lugar onde ele habitara, em Lo-debar. Esta cidade, Lo-debar, estava localizada do outro lado do Jordão, logo abaixo de Jaboque, perto da região de Manaim. O prefixo Lo significa não, e a palavra debar significa pastagem, ou seja, o nome aplica-se a uma terra desprovida de passagem, desprovida de beleza, um lugar árido, um lugar seco, deserto, onde havia sequidão e miséria, e cujos habitantes eram todos mendigos ou doentes. Era neste lugar onde habitava o filho de Jonatas. E onde ele está? Em Lo-debar. O teólogo Jonathan Edwards nos diz que a graça e a semente da glória, a graça é a semente da glória, o início da glória no coração. E é, portanto, a graça é o penhor da herança futura. Queridos, devemos entender que o Senhor é que vem ao nosso encontro. Ele que decide nos abençoar e usar da sua benevolência, a bondade, a fim de derramar a sua graça. Nessa investigação amável de cumprir as responsabilidades da aliança, Davi nos faz lembrar da importância de sermos pessoas que cumpramos também com a nossa palavra. Estamos meditando no tema a graça de Deus para com o perdido. E como se deu essa graça? A primeira verdade que nós vimos se deu numa investigação amável. A segunda verdade, ela se deu numa acolhida amável. Assim como está exposto nos versos do 5º ao 8º. Numa acolhida amável. O verso inicia dizendo: Davi mandou trazê-lo, mandou chamá-lo. O autor inicia com uma chamada. Charles Spurgeon afirmou que quando Deus chama pecadores a vir a Ele, eles virão. E nada no céu, na terra ou no inferno pode impedir que venham. Mas por que mandou chamá-lo? Por que Davi então mandou chamá-lo? Para que o encontro com o rei revelasse o acolhimento amável por esse perdido. E no verso 6 diz: vindo Mefibosete. Vindo Mefibosete. É nesse momento, queridos, que o autor revela o nome do filho de Jonatas. Mefibosete era o seu nome. Mefibosete significa vergonha destruidora. Os anos se passaram, Mefibosete é adulto. Ele poderia ter sido capaz de sonhar e realizar os seus sonhos, pois ele era neto do rei de Israel, ele era neto de Saul, ele era filho de Jonatas.
era membro da família real. Nasceu em berço de ouro, cercado de riqueza, de pompa, de resplendor, de glória. Era alguém que tinha tudo para ter tudo e descobriu que havia se transformado em nada e que também nada possuía. Devido à sua infância de ter sido vítima do inesperado, do inusitado, quando aos 5 anos, num único dia, viu sua vida ser arruinada. Pense em alguém que perdeu tudo de uma única vez. Ele amanheceu neto do rei, filho do príncipe, futuro herdeiro do trono, porém viu seu avô ser morto, viu seu pai ter a vida ceifada, seus tios serem levados à sepultura, seus servos desaparecerem numa batalha. Ele é o retrato do homem ferido, da fuga, caído em seu pecado. E Mefibosete, ao chegar à presença do rei, o verso nos diz que no ato de reverência, o texto diz que ele inclina-se, que ele prostrando-se com o rosto em terra e diz: eis aqui o teu servo. Irmãos, a acolhida amável de Deus se dá pelo fato que ele elege e escolhe o seu povo. Ele elege e escolhe o seu povo. E trazendo luz a esse texto, queridos, o próprio personagem dessa narrativa, o rei Davi, foi eleito por Deus, sendo objeto da graça e da bondade do Senhor. Como podemos ratificar essa informação? Em 1 Samuel, capítulo 16, os versos 7, 10, 11 e 12. 1 Samuel, capítulo 16, versos 7, 10, 11 e 12. Acompanhe comigo, diz assim a palavra do Senhor. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E continua dizendo no verso 10, assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu esses. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Pois este é ele. Meus queridos, o mais moço, como diz aqui no verso 11, o termo hebraico também tem a conotação de menor. Davi não tinha altura e estatura para ser rei. E não era um guerreiro, e sim ele era um pastor de ovelhas. Amados, e é justamente assim que o Senhor faz. Ele escolhe a quem quer, talvez a margem da sociedade, desprezado, e usa para a sua própria glória. Para a sua própria glória. E o versículo 7 continua dizendo: Mefibosete estava com medo. Mefibosete, ao encontrar com Davi, ele estava temeroso. Porque, na verdade, ele pensou que iria morrer. Mas Davi aqui, no verso 7, irmãos, ele não ministra medo ou morte, mas ele ministra graça. Davi não queria humilhá-lo, mas exaltá-lo. Davi o acolhe e, usando de sua bondade, ele diz: não temas, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai,
e tu comerás pão sempre à minha mesa. Pão sempre à minha mesa. Mas é evidente, irmãos, que Mefibosete, ele tinha um trauma físico e um trauma emocional. Observe, queridos, aqui a pergunta no verso 8, que ele faz ao rei Davi. Como o Senhor pode agir com bondade para um cão morto feito eu? Mefibosete considerava-se como um cão morto. Entretanto, o maior trauma, além do físico, do emocional, mas o maior trauma na vida de Mefibosete e de todo ser humano é o trauma espiritual. O homem sem Deus é morto em seus delitos e pecados. Até Jesus nos chamar, nos acolher e nos dar vida. Em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, diz que porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Jesus, aquele que se manifestou cheio de graça e de verdade, veio para nos acolher e salvar os seus. Veio para aqueles que ele chamou, veio para colocá-lo de pé. A frase que mais ele repetiu foi: não temas. Jesus veio não para esmagar, julgar, condenar, humilhar. Ele veio de braços abertos para salvar, perdoar, curar, libertar e restaurar o perdido. Estamos meditando, queridos. Estamos meditando no seguinte tema: a graça de Deus para com o perdido. E como se deu essa graça? A primeira verdade que nós vimos é que ela se deu numa investigação amável. A segunda verdade, ela se deu numa acolhida amável. E a terceira e última verdade, ela se dá numa provisão amável. Assim como está no texto, nos versos 9 ao verso 13. Numa provisão amável. Irmãos, depois da investigação amável, da procura, da descoberta em saber que ainda restava alguém, Davi o acolhe amavelmente, afirmando que iria usar de bondade para com ele, mas agora Davi traz a provisão amorosa por Jonatas, uma restauração para com aquele que seria o perdido. E este ato de provisão é o resultado da execução do cumprimento da promessa. E essa provisão que o texto nos apresenta, irmãos, se deu de duas formas: pela restituição das terras de Saul e comer na casa do rei. Que honra! Restituição das terras de Saul. Davi, ele aponta no verso 7, informando isso a Mefibosete. Mas no verso 9, no versículo 9, ele começa a cumprir com isso, cumprir com esse objetivo. Então, o verso 9, Mefibosete, ele recebe as terras. Lhe é restituído a herança da sua família. Porém, irmãos, ele adquiriu toda a provisão da fartura. Ele recebe toda a propriedade. Mas devemos observar que essas propriedades, elas deveriam ser administradas. Daí surge o envolvimento de Ziba como um mordomo-chefe, um homem de boa posição que perceberia o que era necessário para administrar. O verso 10 afirma isso, onde Ziba iria administrar toda a terra.
Administrar para quê? Para que o filho de seu senhor tenha pão para comer. Além do mais, irmãos, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos que também o ajudaria nessa administração. Assim, Mefibosete estava numa situação muito confortável, possuindo propriedades sem se preocupar com elas. E ele também estava numa condição de se tornar muito rico, com previsões de muito lucro e pouco gasto, uma vez que continuava comendo à mesa do rei. E é justamente onde vemos a segunda provisão amável: comer à mesa do rei. Onde Davi informa no verso 7, expressando isso para Mefibosete. Mas o texto também nos apresenta a repetição de comer na mesa do rei no verso 10, no verso 11 e no verso 13. Então agora recebe a bênção. Mefibosete recebe a bênção de sentar-se sempre à mesa. Não apenas sentar à mesa, mas também de sentar à mesa com o rei. Ele é tratado agora como um filho de Davi. Imagine você, os filhos de Davi, assentado ao redor da mesa. Salomão, Absalão, Atamar. E de repente, ouve-se as batidas das muletas. Matthew Henry, comentando sobre esse texto, ele diz que Mefibosete estava tranquilo, honrado em participar da corte. No verso 12, então, tinha Mefibosete, um filho pequeno, cujo seu nome era Mica. Então, observe, irmãos, que o autor, ele nos chama a atenção, incluindo essa observação que Mefibosete tinha um filho que se chamava Mica. Observe, então, que a graça de Deus, a bondade de Davi, ela não estava limitada a Mefibosete, mas também a toda a sua descendência, e aqui no caso, ao seu filho. Ironicamente, o filho e o neto de Jonatas não tinham direito ao trono. Não obstante, viviam na casa do rei. E o verso 13º, ele conclui, ele encerra dizendo que morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, ele era coxo de ambos os pés. Que maravilha! A provisão amável da restauração, a provisão que retirou Mefibosete, o aleijado de ambos os pés, de Lodebar para o palácio, de Lodebar para Jerusalém, e que tão grande honra o retirou da miséria para comer à mesa com o rei. W. Wisber também comentando esse texto, ele diz que Davi incluiu Mefibosete em sua família. Ele supriu as suas necessidades, protegendo e permitiu que comesse à mesa dele. Não seria fácil cuidar de um homem adulto, aleijado de ambos os pés, mas Davi prometeu que o faria. A providência de Deus resultam em bênçãos para o seu povo. Seja ela física, como o pão nosso de cada dia, e a espiritual, em comunhão de estar à mesa com o rei. De estar à mesa com o rei. Irmãos, visto que Davi era um tipo de Cristo, seu Senhor e Filho, sua raiz e geração, assim como está escrito em Apocalipse 22, verso 16. Permitiu que a sua bondade a Mefibosete servisse para ilustrar a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com um homem caído, com o qual não tinha obrigação alguma, semelhantemente a Davi, em relação a Jonatas. Um homem era culpado de rebelião contra Deus. E semelhantemente, a casa de Saul
estava debaixo da pena de rejeição dele. Não foi apenas humilhado, empobrecido, mas estava aleijado, impotente por causa da queda. O Filho de Deus se interessa por essa raça degenerada que não se interessa por ele. E vem para buscar e salvá-la. Os que se humilham perante ele e se entregam a ele, terão a sua herança perdida restituída. Ele os designa para um paraíso melhor do que o Adão perdeu. E os leva à comunhão com ele, os assenta com seus filhos à sua mesa e os regala com as delícias do céu. Meus irmãos, e diante dessas verdades, temos agora algumas lições. Temos agora alguns desafios para as nossas vidas. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que Mefibosete, ele foi amado incondicionalmente. Assim como ele foi alvo da bondade de Davi por causa do amor a Jonatas, Deus também aos seus servos os aceitam incondicionalmente e te salva por causa da obra de Cristo ao seu favor. Assim como Davi estendeu sua bondade a alguém sem méritos, Deus vem ao seu encontro e te dá a sua graça sem que você mereça. Quando essa graça, ela chega até você, essa graça ela é irresistível. Ela te constrange de tal forma que ficarás prostrado diante de Deus, de rosto ao chão. A graça te põe diante da glória de Deus. A segunda lição, portanto, que nós aprendemos aqui nesse texto, é que Mefibosete caiu. Ele levou um tombo que afetou toda a sua vida. O mesmo acontece com você por causa do pecado. Você caiu em Adão. Você é um ser caído. A sua inclinação é para o mal. O homem sem Cristo está coxo. Não pode andar direito. Ele cai, ele tropeça. Ele não consegue andar em veredas retas. Ele não fica de pé. Não caminha na direção de Deus. Você é permanentemente aleijado na terra. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a terceira e última lição, irmãos, que nós aprendemos aqui nesse texto, é que Davi tirou Mefibosete de Lodebar para um lugar de comunhão e honra. Deus faz o mesmo por você. Ele te tira do tremedal de lama. Ele te tira de uma vida árida e te leva para a sua casa, onde você terá comunhão com Ele e você assentará à sua mesa com os seus filhos e com o Rei. Deus supre todas as nossas necessidades, usando para isso não os tesouros de um rei aqui da terra, mas sim a riqueza da sua glória. Mefibosete passou o resto de seus dias na Jerusalém, aqui na terra. Mas os filhos de Deus de hoje já são cidadãos da Jerusalém celestial, onde habitarão para sempre com o Senhor. Com o Senhor. Por consequente, quando meu amigo afirmou no grupo de WhatsApp que a bondade daquela lei estadual não era de graça, que nada era de graça e que alguém pagaria o preço, o fato é que a graça que nos alcançou, este favor, essa dávida imerecida,
houve um preço muito alto que foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário pelos seus. Portanto, empreendamos os nossos esforços, irmãos, a fim de entendermos que o Senhor, Ele é bondoso, que concede graça aos perdidos que se arrependem. Que o Senhor nos abençoe e que a sua palavra, ela faça morada no meu e no seu coração. Amém.